Ele já deve estar entrando. Fala, Léo, como é que você está? Tudo bem? Fala, Rica, tranquilo? Eu estou bem, cara. Prazerzaço ter você Prazer por é meu. aqui. Estamos Boa dando um noite. tempinho para o pessoal ir entrando. Aliás, já vou pedir o seguinte, para quem estiver aí com a gente, conta de onde vocês estão acompanhando esse nosso bate-papo e qual é a razão do interesse de vocês. Se vocês são investidores, se vocês estão olhando aqui para uma oportunidade para atuar como agente autônomo de câmbio, o que vocês estão querendo fazer. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aqui, eu vou só dar uma contextualizada e aí a Bacana. gente parte para a melhor parte, com toda a certeza que é o nosso bate-papo. O contexto é o seguinte, a gente está vivendo hoje, no mundo, a maior transformação tecnológica de modelo de negócio, de forma de atuação que nós já vimos na história da humanidade. Não é só que as coisas estão mudando rápido. Não é só sequer que está acelerando o ritmo de mudança. Eu diria que a terceira derivada está acelerando. O ritmo de aceleração das mudanças estão aumentando. E no mercado financeiro brasileiro não é diferente. Recentemente, a gente já teve alguns passos do processo de implementação do Open Banking, que nada mais é do que tornar claro que os dados não são da instituição financeira, eles são do cliente, que a instituição nada mais é do que quem está guardando esses dados e que, se o cliente quiser, ele pode, ele tem o direito de pedir para que eles sejam divididos com outras instituições. E o mercado de câmbio está passando por uma revolução nem um pouquinho menor do que as duas primeiras que eu comentei, e que, neste exato momento, agora na viradinha do ano, no finalzinho de dezembro, foi aprovado o novo marco legal do câmbio que vai acelerar essas mudanças. Mas as mudanças não começaram com o novo marco legal do câmbio. Elas já começaram muito antes. E o Leonardo, que está aqui com a gente, foi um dos responsáveis por ela, porque basicamente foi ele que fez surgir a figura do agente autônomo de câmbio, que é uma das peças fundamentais nessa nova equação e que vai ser o foco de muita coisa do nosso papo. Já dei tempo para as pessoas entrarem, agora vamos ao que é melhor. Léo, para começo de conversa, conta para quem não te conhece quem você é, o que você faz e um pouquinho da história da Abrão Filho. Valeu. Primeiro, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com todos e com você também, Rica. Eu sou interlocutor, eu falo em nome da Abrão. Eu fundei a empresa há quase 11 anos atrás, muito no intento de trazer um pouco de criação, trazer um pouco de inovação, de flexibilidade de processos, de novos produtos para o mercado de câmbio, mais voltado para o atacado. E depois de 10, quase 11 anos de atividade, eu acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa e esse é o motivo de a gente estar aqui hoje para explorar aí as inovações que nós trouxemos. Bem contextualizado aí o marco legal, a transparência do Open Bank, bem contextualizado. Parabéns. Olha, uma das coisas que eu acho, inclusive, que é legal, para a gente começar esse bate-papo, é contar um pouquinho para as pessoas como é que o novo marco legal muda a vida delas. Eu vou trazer alguns pontos mais do ponto de vista de Pode falar. pessoa física, mas vai Sim. muito além disso, eu vou deixar para você aprofundar. Mas alguns pontos que eu acho que são bastante importantes. Primeiro, talvez, que mais chama a atenção das pessoas de cara, é que aumenta o limite do que elas podem trazer em dinheiro do exterior, que era aquela história que eram 10 mil reais, vão para 10 mil dólares, que é mais Dólares. de 5 vezes mais em função da cotação hoje do Sim, câmbio. sim. Mas eu acho que talvez a mais importante seja a possibilidade de aqui no Brasil a gente passar a ter conta em moeda estrangeira. Isso é uma revolução. Com Um pouquinho. certeza. A CCME, a conta corrente em moeda estrangeira, então ela já é uma modalidade de conta antiga, bem tradicional, mas para algumas entidades específicas. E até para pessoas físicas. Então, turistas temporariamente no país, até 6 meses de estadia, eles poderiam e podem ter CCME. Agora o Bacen não, que não foi normatizado ainda, né? Então agora o Congresso legislou e a lei entra em vigor em dezembro desse ano, que pessoas físicas residentes no país podem ter conta corrente em moeda estrangeira em solo nacional. Então, assim, de fato, é uma grande evolução, né, para a preponderância econômica do Brasil aqui geograficamente na América Latina. Alguns países bem menores, como o Uruguai, como o Chile, já provêm essa facilidade já há mais de uma década, né? Então, isso é um grande avanço, com certeza. E o Deixa eu câmbio, só, né? Pode só falar. reforçar o teu ponto, quando ele fala pessoas físicas residentes no Brasil, ele está falando todos nós. É isso Exato, que quer dizer. O que era para poucos, hoje é para qualquer um exato, que exato. esteja no Brasil.
Democrático, exatamente. É bem plural. Que bom, né? Não, Exatamente, é um avanço importante. É como você falou, ele colocou o Brasil, na realidade, isso aqui é um passo colocando o Brasil perto de países que estão, eu diria, mais avançados em relação ao que é a legislação cambial, mesmo na própria América Latina. E outras situações que você bem mencionou também, então o trânsito de moeda estrangeira, não só papel moeda, mas qualquer instrumento monetário que tenha um crédito em moeda estrangeira, para quando o brasileiro vai para o exterior, também agora foi, digamos que, equalizado, né? Tivemos uma equidade aí, porque o patamar de 10 mil dólares já é praticado na maioria dos países do mundo, né? Aqui era até então ainda são 10 mil reais, né? Então. E a outra coisa também que foi legal, falando em praticado, e nesse caso era algo que já era praticado, mas que não era coberto pela lei, passou a ser, é a transação de câmbio entre pessoas físicas, quer dizer, antes ela, legalmente, você não podia vender os dólares para o teu amigo, você tinha que passar pelo banco. E hoje isso foi legalizado até um determinado limite, um limite ainda pequeno, baixo, mas foi legalizado. Você precisa necessariamente de uma instituição financeira, bancária ou não bancária, ou de um correspondente, né? Agora, até 500 dólares, aí a lei não deixa claro se é por período, como é que vai funcionar, 500 dólares por mês, por semestre, por ano, mas vai ser peer-to-peer, né? As pessoas vão poder comercializar, né, o papel. Super interessante também, super desburocratizado. Como é que você vê? Porque a minha impressão é que isso aqui vai alavancar muito o mercado de câmbio no Brasil, porque na prática havia uma série de empecilhos. A gente está falando de pessoa física, mas mesmo pessoas jurídicas tinham, aliás, vale a gente entrar nas mudanças para pessoas jurídicas também, mas tinha um monte de limitações que estão diminuindo. E isso, a priori, toda vez que a gente vê isso em qualquer mercado, quando você tira as barreiras para que os agentes possam participar, o mercado cresce. Você fomenta o ecossistema. Cara, eu vejo com ótimos olhos, né? Então, quando a gente fala de transação entre pessoas físicas até 500 dólares, a gente está falando de novas formatações de fintech, peer-to-peer para câmbio, né? Que não existe, fenomenal. Uma outra coisa bem bacana, né? Então, empresas, né? Ou pessoas exportadoras de bens e serviços poder livremente utilizar seus recursos no exterior também, né? Que é uma coisa democrática, né? Porque a gente não pode ver numa autocracia onde o Estado lhe diz o que você vai fazer com os seus recebíveis, né? Então, super interessante. Só explicando, para quem eventualmente não tivesse familiarizado, a situação até hoje, porque como o Léo bem colocou, a lei foi aprovada pelo Congresso, mas falta ser normatizada. Então, a situação até hoje é que esse exportador, legalmente, ele é obrigado, ele tem um limite de prazo, mas para trazer esse recurso de volta ao país. De novo, antes ele não tinha também a possibilidade de uma conta em moeda estrangeira. Então, tem algumas mudanças muito importantes que devem dar um impulso gigantesco a esse mercado. Sim. E a gente está falando aí de, se eu não me engano, ela anula e consolida 20 bases normativas e 6 ou 7 leis, algumas de 1920, de 1922. Então, é um século de avanço, né? Então, que bom, né? E o que isso significa é simplificação, e que na prática também significa uma redução do risco jurídico para qualquer um que está atuando no setor, que também é muito bem-vindo. Agora, eu acho bacana a gente colocar isso aqui dentro do contexto da transformação que já vinha acontecendo e na qual, como eu comentei antes, você mais do que um player importante, foi um dos pioneiros em fazer isso acontecer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória ao longo desses 10 anos, a trajetória da Abrão Filho, como ela veio acontecendo, onde está hoje e como é que isso se encaixa com esse movimento que está acontecendo no Brasil agora. Então, no ano de 2011, o Bacen ele já dispôs uma base normativa de correspondentes bancários e cambiais no país. Ou seja, já havia um intento há 10 anos atrás de trazer mais concorrência, de trazer mais fluidez para as operações cambiais no mercado. E aí que nós nascemos, né? Nós constituímos a Abrão, até então como uma empresa individual, hoje é já há 2 anos uma sociedade anônima, para explorar a correspondência bancária e explorar a correspondência cambial. Na oportunidade, a maioria dos correspondentes, ou quase a totalidade, acabou seguindo o caminho do varejo, né? Ou seja, casas de câmbio trabalhando com produtos de câmbio manual, e nós acabamos pegando um corredor de operações mais estruturadas, né? Contas especializadas, clientes mais qualificados,
fazendo o banking mesmo para chegar no câmbio, né, que é o nosso business. Então, digamos que sem usar o wallet própria, né, sempre plugado em um banco, sem usar nosso domicílio bancário próprio, em 2011 a gente começou com a disruptura, ainda não dos agentes autônomos. Os agentes autônomos começaram em 2017, foram 6 anos depois. O que eu acho que isso mostra, dando um passo lá para trás, quer dizer, por que foi tomada aquela medida? A lógica é muito simples. Aumentar a competição no setor. Toda vez que você aumenta a competição, quem se beneficia é o cliente. Então, qual foi o objetivo quando o Banco Central tomou aquela medida? Falou, olha, eu quero mais competição no setor financeiro brasileiro em geral, e nesse caso específico no setor de câmbio, porque com isso a gente vai reduzir os custos para os clientes de fazerem transações, mais uma vez, nesse caso específico, no caso do câmbio. Então, essa mentalidade de buscar fomentar coisas que vão fortalecer o mercado, aprofundar a quantidade de negócios e aumentar a competição, ela não vem de agora, ela já vem há muito tempo. E o mais importante, ela vem sendo mantida independentemente, isso é um ponto para se reforçar, de quem seja o presidente de plantão, que não tem ingerência política, é uma decisão técnica tomada por técnicos do Banco Central com o objetivo de fortalecer o setor financeiro brasileiro. É importante saber disso, porque isso aqui dá para a gente a segurança de que isso vai continuar daqui para frente. Não foram só esses 10 anos para trás. Vai continuar acontecendo esse aprofundamento. Você concorda com tudo isso que eu falei? Concordo. Inclusive, o Banco Central é uma bela casa. Você bem colocou, independentemente da rotatividade dos presidenciais por conta do governo, o Bacen segue a mesma linha normativa, né, de flexibilização de disruptura. Então, no nosso ponto de vista, quanto mais flexibilidade, quanto mais espaço, mais barateamento e mais inovação, né? A concorrência é benéfica, né? A gente quer muito ter concorrência porque o mercado está cada vez mais dilatado, cada vez mais aquecido, né? Super interessante, né? Tem vários insights com a concorrência. Mas o que eu acho muito bacana é o ponto que você está reforçando, porque isso já é uma mentalidade muito nova de negócio. Tradicionalmente, empresas mais estabelecidas há mais tempo, em geral, tudo que elas não querem é concorrência. Tudo que elas querem é o mercadinho do jeitinho que tá, não mexe, que tá bom para mim como tá, não mexe. A tua diferença de mentalidade é que você está vendo uma outra coisa. Você está vendo o seguinte, falar, olha, vai ter aumento de concorrência, com aumento de concorrência vai ter mais inovação, com mais inovação vai ter mais oportunidade e vai ter um mercado maior para todo mundo, inclusive para vocês. Então, acho legal contar, inclusive, como vocês já colaboraram para esse aumento da concorrência no mercado de câmbio e, ao mesmo tempo, as oportunidades que vocês estão gerando, tanto do ponto de vista de um cliente que quer fazer negócio com vocês e, particularmente, eu queria que você aprofundasse a história da criação dos agentes autônomos, porque isso, para mim, é a grande, até agora, é a grande revolução que aconteceu. Sim. Não, Rica, havia, normal da época, né, a corretagem de câmbio ela não era normatizada. Né? Digamos assim que a critério da instituição financeira intermediadora, da corretora ou da distribuidora com carteira de câmbio, se cobrava uma corretagem do cliente por contrato ou uma mensalidade do cliente para a corretora intermediar as operações. Então, esse foi o primeiro ponto que nós vislumbramos, né? Olha, se nós formos correspondentes bancários, nós levarmos o cliente até o banco e operarmos ele lá dentro de um ambiente de disruptura processual e financeira, a gente não precisa cobrar corretagem de câmbio. Então, a gente já barateia o processo. O segundo ponto foi a questão da tarifa bancária, porque o cliente pagava a corretagem para a corretora intermediar a operação com o banco e pagava a tarifa de contrato de câmbio e tarifa de SWIFT, né? Uma MT, uma message transfer para tramitar recursos internacionalmente. Então, quer dizer, o cliente ele era bitarifado, né? A corretagem e a tarifa bancária. Então, inicialmente, isso nos ajudou muito, né? Esse viés assim de cortar esse custo em cascata, né? Essa foi a primeira sacada, digamos assim, que nós tivemos, né? E ajudou muito nos primeiros anos a gente. Foi bom. Deixa eu só reforçar um ponto, que esse teu exemplo eu acho que é muito bacana, porque ele mostra, eu estou tentando lembrar de quem é a frase, mas ela é muito boa, que ela fala que a sua margem é o meu potencial de negócio de crescimento, porque era basicamente isso. Total. O que os bancos estavam fazendo, uma margem que para eles era muito gorda, mas que basicamente as custas dos clientes possibilitou que vocês trouxessem uma ruptura e criassem um novo mercado e se posicionassem. Sim. Continuo apontando dali para frente, porque o ponto que eu queria chegar é, quando surge a figura do agente autônomo
de câmbio, a gente possibilita para uma série de pessoas que às vezes não tinham câmbio como a sua principal operação, ter uma receita que em muitos casos pode até depois ter vindo a se tornar a principal fonte de receita, estavam relacionados a operações cambiais, mas aquele não era o negócio dele. Você criou um veículo para muita gente poder empreender. Queria que você contasse mais sobre isso. É bom falar, às vezes não tem essa ordem de grandeza, mas o mercado de câmbio em 2020 foi de 1,3 bi de dólar, né? Falando só do mercado primário, sem computar o interbancário. Só para reforçar, ele falou em tri de dólar. Enorme, é um mercado gigantesco. E o que acontece, natural, né? O Brasil ainda com um mercado financeiro incipiente, né? Com pouca concorrência, você tem poucos players, você tem uma centralização desse volume em pouquíssimos agentes, e hoje você começa a ter, né, ainda mais com a figura do banco digital, das instituições de pagamento, mais concorrência. Mas na época você tinha alguns bancos de middle market chama, né? Alguns bancos familiares nascendo. Então nosso business foi plugar nesses bancos, e a gente acabou tendo contrato com 10 bancos simultaneamente. E aí eu conheci muita gente, né? E participei de muitos processos, enfim, foi uma escola, né? Hoje temos contrato somente com 3 bancos. E aí nós verificamos como que o operador, né, no caso dos bancos, ou os corretores, no caso de distribuidor e corretora, eles tinham um ambiente assim, né, não muito propício a business, né? Tanto por questão comercial, assim, publicitária, ou até mesmo porque uma linha remuneratória. Então, muito aquém do que eles performavam nessas casas, né? Então, eu falo, eu acho que esse pessoal, de repente, se a gente prover um ambiente mais moderno, com mais flexibilidade, com mais mobilidade, e garantir para esse profissional que a carteira de cliente é dele e que ele vai fazer jus à maior parte da receita, eu acho que a coisa tende a ser muito interessante, tende a formar uma equação bastante agressiva, né? E foi o que nós fizemos. Ou seja, um ambiente com mobilidade, com flexibilidade, sem meta para o operador ou para o corretor de câmbio, a carteira dele ser o patrimônio de fato dele, se é garantido contratualmente, e se a carteira é o patrimônio dele, a maior parte da receita é dele, né? A gente fica com um pedacinho de cada operação. E com isso montado, com esses alicerces, a gente começou a vender isso não só para operadores e corretores, mas também pessoas que não eram do mercado de câmbio, né? Que teoricamente explorariam perifericamente, né, as operações cambiais, mas como você bem colocou, com o passar do tempo, devido à rentabilidade do mercado de câmbio, a periférica pode se tornar a metrópole, né, a receita principal, né? Então, digamos que foi mais ou menos isso. O teu ponto reforça mais uma vez aquele recado de que a margem do player, total, da empresa estabelecida antes é a oportunidade da disrupção. Total. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o que estava acontecendo é que aquele funcionário daquela casa de câmbio, no fundo, recebia uma remuneração muito inferior ao que era a geração de resultado que a carteira dele tinha. Que havia uma possibilidade de atração dessas pessoas, e particularmente desses com uma capacidade de geração de resultados significativos, porque eles conseguiriam uma remuneração muito maior. Fazia sentido para eles empreender, e o que você criou é a infraestrutura que permitia que isso pudesse vir a acontecer. Que, diga-se de passagem, a gente viu recentemente no mercado de investimentos um modelo muito parecido, não preciso falar muito, todo mundo já está sabendo, mas enfim, uma casa que tem duas letras ali que causou uma revolução no mercado de investimentos, possibilitando exatamente a mesma coisa com relação a investimentos. O que você fez é a mesma coisa para o mercado de câmbio. Outro mercado, o que muita gente não sabe é que o mercado de câmbio é maior do que o mercado de investimentos. É maior que o mercado de capitais, exatamente. E as rentabilidades muito mais agressivas por conta da centralização, né? Então é um mercado super interessante, as pessoas associam muito o câmbio com aquela coisa mais trivial de turismo, um treinamento, né, um estudo no exterior. Elas acabam não tendo a dimensão das operações cambiais, falando de financiamento internacional, empréstimo internacional, investimento externo direto, né? Há uma gama. Eu acho que vale até dar uma explicação em relação a isso. Qualquer operação de exportação e importação, obviamente, implica em uma operação cambial, para começo de conversa. Segundo, toda vez que uma pessoa ou uma empresa brasileira for investir no exterior, implica numa transação de câmbio. E toda vez
que uma empresa estrangeira vier investir no Brasil, idem. Exato. Quando uma empresa estrangeira tem resultado no Brasil e quer repatriar uma parte do resultado, transação de câmbio. Exato. Quando uma empresa aqui toma um empréstimo lá fora, porque ela percebeu que a taxa de juros lá fora está muito mais baixa, está mais barato, tomar um empréstimo lá fora, ou fazer uma operação de mercado de capital, lançar um eurobônus, emitir uma ação em Nova York, tem 1 milhão de situações. Sim. Toda vez que tem uma operação que tem algo que não fica restrito à fronteira brasileira, tem uma transação de câmbio que está acontecendo. E é por isso que o mercado é tão grande. Sim. Há uma gama de situações, de propósitos cambiais muito extensos. E assim, às vezes a gente até fica, né, meio triste, o pessoal acaba não tendo noção do poderio do corpo, né, da economia brasileira. Infelizmente, nós saímos do G10, né? Eu creio que agora, em 2022, nós voltemos para o G10, devemos estar no 12º PIB do mundo, mas mesmo assim há uma grande preponderância, né? Tanto no fluxo de mercadorias como no fluxo de capitais, como você bem colocou. E você colocou, cara, real, moeda local, meio circulante brasileiro, divisa estrangeira, tem câmbio, né? Tem muito serviço, muito mesmo. E tem um detalhe importante também, porque quando a gente está falando de G10, que a gente está falando dos 10 países com o maior PIB do mundo, alguns deles estão na zona do euro, portanto tem a mesma moeda. Então, quando você vê do ponto de vista de moeda, mesmo a economia brasileira não estando mais entre as 10 maiores, transações de câmbio que envolvem o real continuam, eu não sei exatamente qual é a posição que a gente está agora, talvez você saiba essa informação, mas certamente ela está no G10. Eu acho que a gente volta agora em 2022, em relação a 2020 nós voltamos para o G10, mas a gente foi para a 12ª posição, se não me falha a memória. Acho que nós voltamos. Tem transação de câmbio? Ah, não, perdão. Não, olhando o PIB, não, desculpa. Transações cambiais no mercado de Forex global. Rapaz, num deck pitch que eu fiz há 1 ano atrás, o Brasil era o 8º mercado de Forex, globalmente falando. Eu não sei agora como é que está. E com um detalhe, eu vejo com um potencial de crescimento bem maior do que os outros pelo seguinte, o nosso mercado de a verdade é a seguinte, a parte de operações financeiras com o exterior brasileiro já é bastante aberta, já acontece bastante coisa. O nosso mercado da parte comercial, ou seja, exportação e importação, em relação ao tamanho do PIB no Brasil, é muito pequeno para qualquer comparação internacional que você faça. Então, é bastante provável que, se a gente olhar os próximos 10, 15 anos, em algum momento, a gente vai ter que abrir mais esse mercado, porque, de novo, o que isso faz? Aumenta a competição no Brasil. É fácil entender. Imagine que eu faça copo de vidro. Se é muito caro, tem um imposto de importação muito alto e aí tem pouca importação, eu posso vender o meu copo mais caro porque tem menos competição para eu vender o meu copo. Exato. E o que acontece é que hoje no Brasil, em geral, as alíquotas de exportação e importação ainda são relativamente altas e o total do comércio exterior em relação ao tamanho da economia brasileira é pequeno. Alguém vai ter que acabar com isso, porque é a forma de você reduzir. Por que tudo no Brasil custa mais caro que no exterior? Por várias razões. Tem muito imposto aqui, tem questões de falta de infraestrutura, mas uma delas é exatamente a parte do nosso mercado de comércio exterior ser menor do que ele deveria. Isso vai crescer. O que significa o seguinte, nosso mercado de câmbio vai crescer mais ainda. Não, e com o nosso papel aqui preponderante na América Latina, não só aqui regional no Mercosul, você vê um fluxo migratório muito grande para o Brasil. Então é cada vez mais consumo aqui no Brasil, né? Então acho que o nosso, como você bem colocou, o nosso Comex aí tende a bombar e a bombar muito, e eu creio que só esse ano a recuperação do PIB já é uma recuperação interessante já, e trabalhar para o ano que vem ela continuar escalando, né? Isso mesmo. Mas acho que você tocou um outro ponto relevante. Algo relativamente recente, mas que também aumenta as transações no mercado de câmbio, é a quantidade de estrangeiros que têm migrado para o Brasil. Enorme. E, por consequência, com grande frequência, esse pessoal vem para cá, mas remete dinheiro para suas famílias, que muitas vezes ficaram nos seus países de origem. E outra coisa que cresceu muito nos últimos anos também é dos brasileiros que estão saindo e indo morar no exterior. O que também gera remessa de câmbio aí do brasileiro de lá para cá. Sim. E a cambial favorece essa internação de recursos aqui, né? Então, se a pessoa mandar $200 aqui para a família, ela está mandando quase R$ 1.200 de salário mínimo, né?
o que para renda Você tem primária toda a dela razão. lá, né, não é muita coisa. E para a Olha, família aqui essa faz experiência diferença. da taxa de câmbio, o efeito que você está falando, eu vi. Meu irmão atualmente está morando em Madrid e ele Legal. está esses dias por aqui. E cada vez que ele vê o preço de alguma coisa, ele cai para trás. Ele fala, mas tá certo. Porque por conta de 1 euro, que vamos arredondar aqui para facilitar, ele fala, estou fazendo a conta aqui dividido por 7. Não é É, mais ou menos possível. isso. E aí ele acha, o que significa isso? O dinheiro que ele tem lá hoje compra muita coisa aqui. Isso é importante porque gera um outro tipo de oportunidade no Brasil, particularmente passada a eleição, pode ser uma oportunidade muito importante, porque agora tem incerteza, a gente não sabe o que vai dar na Sim, eleição, e 2022 vai incerteza ser reduz um turbulento. pouco, particularmente investimento direto. Mas aí vem o ponto onde eu quero chegar. Por conta do real estar muito desvalorizado em relação às moedas mais fortes, o euro, o dólar, libra esterlina e por aí vai, está muito barato para as empresas estrangeiras investirem no Brasil. Então, uma das coisas, Demais. inclusive, que pode acontecer e dar um novo fluxo grande é se a economia brasileira andar bem, tiver um arcabouço mais positivo olhando para o futuro, pode ter bastante operação cambial vindo por conta desses investimentos diretos. Sim. Se mencionar algumas situações aqui, por exemplo, uma eventual, né, liberação ou legalização dos jogos de azar, né? Meu pai do céu, quanto que pode atrair de recurso para o país, né? Resorts, cassinos hoteleiros, a questão da energia renovável também, solar, eólica, né? Tem muito investimento espanhol e italiano no Nordeste do país sendo empregado para essa finalidade, né? Então, como sempre, somos uma terra de muitas oportunidades, né? Somos a eterna promessa, né? Vamos trabalhar para que Olha, essa promessa se... exatamente, vamos transformá-la em realidade. Isso. Agora, só pegando o teu gancho que você falou dos investimentos solares e eólicos, o Brasil, nesses dois campos, está particularmente bem posicionado, porque não só a gente tem abundância dos dois, mas Sim, eles são complementares. Você deu o exemplo do Nordeste, o fantástico é que porque a geração de energia solar, ela basicamente você tem que ter o sol. Então, à noite não tem geração de energia solar, que é exatamente o momento que venta mais. Tem a geração tem eólica. Então você eólica. tem uma coisa complementando a outra. E o Nordeste, em particular, está super bem posicionado. Então, essa revolução que já está acontecendo tem tudo para ser muito forte nos próximos 10 anos ou algo do Sim. gênero. Estou com você. Vai vir muito investimento. Já está Não, vindo, mas ainda vem muito mais por aí. não, em construção com material reutilizável, Rica, é uma coisa que ainda está muito incipiente, tem uma sementinha no Brasil, aqui ou ali, mas você construir, seja construção civil, ou sejam grandes empreendimentos, com fibra natural, reutilizar container, é algo que está bombando no exterior já faz tempo e começa também a vir para o país, né? Então são Tem toda a oportunidades que a razão. gente tem aí, né, para acontecer. Ô, Léo, me fala uma coisa. Para alguém que está ouvindo a gente aqui e falou, pô, interessante, parece uma coisa legal, gostaria de saber mais, como é que eu faço? Como é que esse cara que eventualmente quer conhecer mais sobre a atuação do agente autônomo de câmbio, o que ele precisa fazer? Não, a nossa presença virtual como um todo, né? Então, o site da Abrão ele tem um diretório lá até bem extenso para o agente autônomo de câmbio. No LinkedIn, a gente tem uma proposta ali, né, midiática muito voltada para o agente autônomo de câmbio também. Então, é muito fácil de achar a informação e os meios de contato, tá? No site e no LinkedIn. E vai ser um prazer recepcionar, até para trocar ideia sobre o mercado, tirar dúvidas sobre a atuação, fazer um pouquinho aí de uma brincadeira mercadológica, né? Acho que é saudável. Então, a gente está à disposição. E para quem está querendo fazer alguma transação cambial e está vendo vocês aqui, está vendo como é que você pode ajudar esse pessoal? Rapaz, podemos ajudar da maneira mais precisa e eficiente que possa se imaginar. Então, mencionei no começo que a gente começou lá atrás, sem cobrar corretagem de câmbio, plugando nos bancos para isentar a tarifa bancária. Então, essa é uma questão mais de precificação, né, de custo final ao cliente. Agora, a nossa eficiência técnica, ela também é muito polida, né? Então, as pessoas eventualmente têm muitas dúvidas. Então, você tem esse movimento do brasileiro migrando do domicílio fiscal, indo morar no exterior, por uma situação de trabalho, por uma situação de um curso, de algo mais especializado. A gente abre conta de não residente no Brasil, né? A chamada CDE, conta de domiciliado no exterior. Então, esse brasileiro pode ter os seus recebíveis nessa conta e também remeter recursos do exterior para essa conta para liquidar alguns compromissos aqui em solo local. A gente também abre conta offshore, né, a conta de pagamentos no exterior.
Um dos bancos que nós somos contratados, um banco de bandeira britânica, o Banco Money Corp, ele tem um braço em Gibraltar, então nós abrimos conta offshore lá dos brasileiros que pretendam fazer algum investimento ou arcar com algum custo lá no estrangeiro. Então, o nosso trabalho é muito fazer o banking, estruturar as contas bancárias, entendendo ali o perfil do cliente, para viabilizar as remessas internacionais, né? Olha, para quem talvez não conheça muito disso, o estrangeiro que sai do Brasil, o brasileiro que sai e vai morar fora, sem esse ponto que o Léo colocou, que é a abertura de conta de CDE. não residente, esse cara não consegue fazer nada aqui. Exato. Porque na hora que ele sai, para que ele não pague imposto duas vezes aqui no Brasil e fora, ele tem que fazer uma declaração de saída definitiva. A partir desse momento, ele não movimenta mais as contas normais. Então, esse ponto que ele está falando é absolutamente fundamental. Então, para qualquer um que esteja saindo, esteja pensando, não deixe de considerar, entender, confere o que ele está falando, porque é muito importante. A gente trabalha muito também, Rica, temos aqui uma gama muito grande de startups aqui dos mais variados nichos de tecnologia, né? Health Tech, Social Tech, Fintech. Temos, inclusive, um departamento de capitais estrangeiros aqui na empresa. Então, a gente abre muita conta comercial para essas empresas recém-constituídas. Chega a parecer um absurdo, mas hoje, em 2021, uma empresa inativa ou recém-constituída para ser aportada, demora 1, 2 meses para abrir uma conta no banco trivial de varejo. Então, a gente abre uma conta comercial em 2, 3 dias no banco de middle para a startup ser aportada, ser investida pelos fundos estrangeiros, né? A gente também faz essa frente também. Que essa é uma outra fonte de investimento crescente no Brasil. O mercado de startups vem crescendo demais. Exato. E a parcela de investimentos nessas startups vindas de fundos estrangeiros também aumentou substancialmente nos últimos 2, 3 anos e tudo indica que vai continuar crescendo. Sim. E é isso, e para o operador o que a gente acaba fazendo é produtar isso, né? É encapsular isso. Então, o operador tem a carteira dele e ele tem a possibilidade de trabalhar esses produtos junto à carteira. Agora, um outro trabalho legal, voltando à renda periférica e como transformar essa renda periférica do câmbio na renda principal, é a capacitação. Porque a maioria dos operadores que estão aqui tinham uma certa experiência, uma certa vivência no mercado, mas não tinham lá uma experiência muito afiada. A gente trabalha capacitando essas pessoas aqui dentro, né? Isso que eu acho mais bacana do business, porque você acaba internando no seu mercado pessoas que você, de repente, jamais conheceria e que não sabe da realidade delas. E isso vai te levar a N oportunidades, né? A gente está falando aí de economia criativa, né? Então, a gente trabalha muito assiduamente com isso aqui na empresa, né? É um trabalho bem bacana, bem legal. E esse ponto que você está falando, eu acho que é fundamental, porque quando a gente olha para o futuro do mercado de trabalho, na minha opinião, e acho que é mais que opinião, porque é uma tendência que já vem acontecendo há algum tempo e que a pandemia acelerou demais. Cada vez, o modelo tradicional de trabalho, que era aquela história, na geração do meu pai, ainda tinha, do meu avô, o cara tinha um emprego pro resto da vida. Do meu pai tinha expectativa disso, mas não é mais um emprego. Vai mudando, mas são vários empregos. Mas na minha já não tinha essa, mas ainda tinha expectativa do emprego. O emprego tradicional, com aquela lógica de não, eu vou trabalhar numa empresa, blá, blá, isso aqui, como percentual do total das pessoas ativas, ou seja, trabalhando, é cada vez menor. Será cada vez menor. Nós temos que ser nosso emprego. Exatamente. E aí, vocês e em outros setores, muitos outros, criaram as condições para que isso seja possível. Sim. Porque para o cara fala, não, ele é um operador, mas se ele não tiver toda a infraestrutura, toda a parte educacional que vocês estão oferecendo, todo o apoio para o negócio, toda a tecnologia que está por trás, ele não tem condição de fazer isso. Então, o que cada vez mais vem surgindo são modelos de negócios que permitem que as pessoas possam fazer o que fazem, donas do próprio nariz. Qual é a grande vantagem disso aqui? Além do potencial de rentabilidade muito maior, é flexibilidade. Quer dizer, enquanto ele é um funcionário da instituição X ou Y, ele tem que ir lá no horário X, Y, aparecer, não está fazendo nada, mas tem que estar lá. Aqui não, ele trabalha no horário que ele quiser, de onde ele quiser, como ele quiser. Se quiser trabalhar na praia, o problema é dele. Da onde quiser. Problema não, né? Para mim é solução, mas enfim. Sim. Solução deles, bem colocado. E a gente fala aí do fenômeno do coworking nichado, digamos, né? Também é muito comum, né, ali mais indo para a América do Norte, para o Hemisfério Norte,
você ter um coworking para accountants, para lawyers, né? Um coworking para médicos, onde se tem toda a estrutura, todo o aparato publicitário, comercial, e esse profissional vai lá, passa por um treinamento e faz uso daquilo, né? E começa a tocar a sua vida empresarial, sendo empreendedor de fato, mas tendo toda uma setorização por trás para suportar a demanda dele, né? É verdade. No fundo, eu estava pensando aqui, por exemplo, no mercado, que aliás também está passando por uma revolução, que é o Open Insurance, né? O mercado de seguros, essa figura que era do corretor de seguros, que era autônomo, depende do modelo, mas enfim, mas você já tem empresa de seguro que trabalha exatamente nesse modelo, onde você tem pessoas que são, usando toda a estrutura que está montada, mas que são independentes e que têm um negócio independente dentro disso aqui, que é exatamente a mesma coisa que vocês estão permitindo com o modelo do agente autônomo de câmbio. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente, que é a pessoa que olhou, achou interessante. O que é o principal cuidado que ela precisa tomar? O que ela precisa olhar? Como é que ela transforma a oportunidade em realidade? Primeiro eu acho que assim, a gente tem que entender se a pessoa tem algum tipo de penetração, tem algum tipo de está inserida em alguma indústria, em algum mercado, independentemente desse mercado, né? Então esse bate-papo inicial para ver a pré-qualificação do profissional é importante. Porque vai ser complicado a gente eventualmente trazer uma pessoa, né, prover treinamento, tentar mostrar uma diretriz, um caminho, sem entender se essa pessoa ela vai ter as possibilidades no íntimo dela de performar, né, de conseguir de fato monetizar o business, né? Ou seja, vocês têm o cuidado de falar, olha, para você ter uma oportunidade real, ou olha, na sua situação atual, isso não seria uma oportunidade real. E não tem custo, viu, Rica? Aqui, assim, né, o treinamento, os materiais, o sistema, cara, a gente tem uma plataforma nossa que o operador, ele acompanha a esteira cadastral, acompanha a esteira operacional, faz cadastro, boleta operação online, não tem custo, entendeu? O business é contra sucesso mesmo. É para trazer para o time, internar no mercado, entendendo se faz sentido ou não, obviamente, né? E seguir junto, né? Então, isso tem funcionado muito bem. Eu achei legal que você usou a frase seguir junto. Eu acho que essa é uma das grandes características da transformação no ambiente de negócio que a gente está fazendo. A gente está saindo de modelos tradicionais, nos quais você tinha uma determinada instituição e, eventualmente, você tinha os funcionários dessa instituição. Agora, o que você tem são parceiros. É seguir junto de fato, e você representa essa mudança. E eu acho que é uma mudança importante em vários sentidos, no sentido conceitual, no sentido de forma de fazer negócio, no sentido todos, filosófico, social, enfim. Como é que você vê o papel em relação a isso? Cara, é o século XXI, é colaboração, né? É compartilhamento. Então, isso a gente traz para a economia e isso a gente traz para o mercado de câmbio também. Então, aquela situação em você ter ali, né? Eu nem gosto de me colocar como líder, acho até uma coisa um pouco piega esse negócio de liderança, que como o ser humano pode se colocar como líder de algo, né? Então, eu tenho pares, né? Não tem ninguém abaixo de mim, eu tenho pessoas ao meu lado, né? Porque na empresa não tem sala, né? Todo mundo é setorizado, tem as ondas, mas todo mundo nas mesas de trabalho, né? Então você vai compartilhando ideias, você vai colaborando e, de fato, aí você fisicamente já mostra que estamos juntos, né? Puta, vamos trabalhar para dar certo, né? Acho difícil você vender a ideia de time segregando, né? Você vender a ideia de time, você ali e eu aqui. Puta, aí é esporte individual, não é coletivo, né? Aí não rola. Então, é essa linha, né? Não, e o que eu acho legal do que você está falando é que uma das grandes vantagens é que, a partir daí, o sucesso de muitas empresas que seguem esse modelo é baseado no que você está usando o melhor de todo mundo. Porque essa ideia de, não, eu sou o líder, então eu sou o iluminado, vem a mim e eu dou todas as respostas, eu faço. Tem mais de 1 milhão de pessoas aqui que pensam, que podem colaborar, e eu não estou usando isso. Você vai aprender pra caramba, você vai, puta, é uma escola da vida, né? Se tiver a disposição de ouvir, de querer entender, meu pai do céu, né? Só vai evoluir mais, a real é essa. Exatamente, você aprende muito mais, cresce muito mais e o negócio cresce muito mais por consequência. Mas eu achei super interessante quando você falou que, eu não gosto de usar essa palavra de líder, eu acho até piegas, eu me senti super bem de ouvir isso, porque tem um negócio que eu escuto pra caramba e eu fico incomodado, falando, não, porque você é influenciador. Cara, e é um negócio que me incomoda, porque assim,
cria uma relação que é influenciador influenciado. Tem um monte de coisa que eu estou aprendendo dessas pessoas diariamente. Então, essa coisa de criar uma... Eu acho que a gente ainda está muito preso no modelo tradicional que vem uma ideia de hierarquia. E os próprios termos estão presos nisso. Não, eu li um artigo faz um ano e meio, da Harvard Review. Cara, eu acho que era de 33 ou de 36, falando que o cargo do futuro, né, ou a principal cargo, patamar hierárquico, seria o integrador, né? Então, esse bate-bola aqui de entender, ver como encaixar e ir trocando ideia, né? Eu acho que é o que a gente está vendo, né? O que está acontecendo na prática, que a gente consegue perceber, né? Que bom. E que, diga-se de passagem, o que eu acho interessante é que você fala, pô, o que Abraão Filho faz é o papel do integrador, que ele está possibilitando integrar o cara que precisa fazer a transação com o cara que tem a carteira e com o banco. Você está integrando. O próprio agente autônomo, idem, também está funcionando como integrador entre quem precisa fazer a operação cambial e quem tem a estrutura para executar, que passa por vocês, e o banco que está plugado. Então, essa figura do integrador, eu acredito, estou dando exemplo que é concreto na conversa que a gente está tendo no mercado de câmbio, mas isso é em tudo, que é uma outra coisa que eu acho, e que eu acho que quando vocês usam o próprio conceito do mercado, do agente autônomo de câmbio, vocês já estão fazendo isso. Porque tem uma outra coisa que eu vejo que está mudando, porque o integrador é o seguinte, então eu estou aqui no centro disso aqui, e tudo isso aqui passa por mim. O que vocês estão fazendo é possibilitando para um monte de gente fazer as coisas acontecerem, e vocês são um facilitador. Vocês não são um elo único que sem você não acontece nada. E isso eu acho que também é uma tendência super marcante do que a gente está vendo. Senão vira um funil e cria gargalo, né? Então, tudo está aqui, né? Tudo passa por mim, né? Eu acabo sendo o catalisador. O gargalo. Exatamente. Então, e aí trazendo um pouco da situação dos bancos, cara, você tem, né, cada vez mais o banco de varejo com a presença física migrando para o banco de plataforma, né? Banco digital é um posicionamento comercial, não é uma figura jurídica. E aí você acaba tendo uma série de demissões, né? Às vezes em massa. Então é mostrar para esse pessoal que fala, cara, você tem esses novos modelos, né? Você tem o arranjo de pagamento que agora pode ter posição própria, né? Segundo o Banco Central. Você tem a fintech de câmbio que é normatizada, a IFX. Você tem o correspondente bancário, né? Então, se o banco de varejo com presença física está tomando, né, essas ações, segue o outro caminho, né? Então, vai trabalhar com quem está inovando que você vai ter espaço ali. Então, eu acho que você mostrou, eu acho que o que você está chamando a atenção, que eu acho que é relevante, quando a gente está falando da revolução, a revolução que a gente está vendo no mercado de câmbio, ela está dentro dessa revolução maior do setor financeiro, e a característica, o impacto disso, no caso dos grandes bancos tradicionais de varejo, vem sendo, e tudo indica que continuará sendo, uma redução significativa do tamanho das equipes desses bancos. Por uma razão muito simples. O aumento de competição, do ponto de vista dos grandes bancos já estabelecidos originalmente, está reduzindo a rentabilidade do negócio. Então, como é que eles estão tentando resolver isso? Conseguir fazer a mesma coisa com menos gente. Então, o que vem acontecendo ano após ano é uma redução substancial do número de profissionais que estão aí. E o que você está falando eu estou oferecendo para esse profissional, não só o que saiu, mas o que está lá, a oportunidade de ter um caminho diferente, com mais flexibilidade, potencialmente com muito mais retorno do que ele tinha na instituição que ele trabalhava. Né? A gente tem aquele famoso programa de demissão voluntária, né, PDV, nos players tradicionais. Né? Falo, cara, não espera não, né? Assim, você vai trabalhar 20, 25, 30, 40 anos, né? E ter que aderir, né? Ter uma adesão ao programa de demissão voluntária, né? Então é bom ver o que está rolando, é bom estar atento, né? Se antenar aos movimentos do mercado e dos mercados, de repente falar, vou empreender, né? Tenho experiência, tenho vivência, tenho um certo relacionamento, né? Porque esperar chegar a esse ponto, né? Que é uma coisa triste, né? A gente vê aqui, né? 50 anos de idade, 55, 30, 35 anos de banco. Então, assim, essa pessoa ela está institucionalizada. É um choque para ela, né? Puta, como é que eu vou, né, agora me comportar, fazer minha carteira, fazer minha receita? Então é importante estar atento, né, e observando os movimentos e ao pouquinho ir se guarnecendo do necessário para ter sua independência, né? Isso é saudável, isso é bom. E entre outras coisas, muitas vezes, essa pessoa acabou juntando a sua própria identidade, pelo menos do ponto de vista profissional,
com a instituição na qual ela vinha trabalhando. Então, ela tem até uma dificuldade para se colocar, para se apresentar, para conversar, para chamar para uma conversa sem ser eu sou fulano, não sei de onde. E aí, de fato, essa transição fica muito mais difícil. Eu acho que esse ponto que você está colocando é legal, e acho que valeria contar um pouquinho a tua própria experiência nesse processo de empreender. Como é que foi? O que te surpreendeu? O que foi melhor do que você imaginava? O que eventualmente foi pior? Contar um pouco para quem fala, pô, tô com essa vontade, mas não sei, tenho um certo medo. Conta um pouco da tua experiência, vou contar um pouquinho da minha depois. Não é brinquedo, né? Você tem muita vontade, tem muito sangue, né? Mas a hora que você se depara para a prática, de fato, colocar a mão na massa, você acaba, infelizmente, passando por algumas situações que no futuro depois você vê que foram úteis, né? Que acabaram te servindo, mas gera um certo estresse, né? Então, por exemplo, a primeira fintech que nós lançamos foi em 2011. Era um buscador de câmbio, era o cambiar.com.br. Eu fui demitido por conta disso, né? Porque eu criei um buscador de comparação de preço entre corretoras e distribuidoras com carteira de câmbio. E a casa onde eu trava, né, não gostou, não viu com bons olhos. Falei, caramba, né? Meu pai tinha me colocado lá como office boy quando eu tinha 20 anos, né? Eu falei, nossa, né? Que situação complicada, meio chata. Nossa, mas eu aprendi pra caramba, né? Eu tava numa casa que eu vi tudo que era feito erroneamente, como era ultrapassado, como era antiquado. Puta, vamos fazer diferente então, o mercado é enorme, eu acho que tem chance de dar certo. Não foi fácil, né? Mas aprendi com os erros, né? A pessoa tem que estar Não, o feliz. que eu acho que é legal nessa história é porque o que você está falando é o seguinte: além do que você aprendeu do que estava lá, por que eles não gostaram? Porque o que você estava fazendo já estava no caminho do que aumenta a competição, porque trouxe Exato. visibilidade, que é a trajetória Exato. que você continua a seguir. Exato. E a outra coisa que eu acho, e eu acho legal também para quem eventualmente queira buscar um caminho desse, você pode ter certeza que você vai aprender para burro. E você vai aprender Muito. porque tem muita coisa que vai ser diferente do que você está acostumado a fazer, que é exatamente a experiência que ele está contando. A única razão pela qual ele aprendeu é porque foi difícil. Gente, quando é fácil, a gente não aprende nada. A gente Não fica uma aprende zona de conforto, acertando, não. a Aprende gente não errando. cresce. A gente fica igualzinho. E assim, numa boa, ficar igualzinho num mundo que está mudando cada vez mais rápido, como eu comentei no começo, significa que você está ficando para trás. Que você vai ficar obsoleto. Gente fica obsoleta. E aí, não fica fácil. Então, se por um lado talvez não seja confortável encarar o desafio de passar por essas coisas que você vai ter que aprender porque você ainda não sabe, por outro, a outra opção, a longo prazo, é bem mais desconfortável. Henrique, a gente já fala já da internet das coisas, né? Ou seja, inteligência artificial, um dispositivo se comunicando com outro dispositivo. Então, meu pai, aonde isso vai parar daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, acho que, de fato, precisa se adaptar facilmente, tentar ter, né? Ô, Léo, você sabe que uma das expressões que eu acho que a gente vai ter que mudar é onde isso vai parar, porque eu tenho a sensação que essas coisas não vão parar, elas vão Não continuar. vão. E pelo que eu Vai tenho ser visto, forte. elas têm acelerado. Por exemplo, você está falando de inteligência artificial. Em 1994, eu usei inteligência artificial para prever o que ia acontecer com o mercado futuro de câmbio e de bolsa no Brasil. Buscar. 94, faz quase 30 anos. O que mudou de lá para cá é que a capacidade computacional ela aumentou dezenas de milhares de vezes, que é a lei de Moore, né, aquela coisa que vai dobrando cada 2 anos, e ainda por cima os próprios modelos de inteligência artificial também. Então, a capacidade do que a inteligência artificial faz hoje bota no chinelo aquilo que eu fiz na época. E com detalhe, vai continuar a acelerar. E mais do que isso, de repente vem computação quântica e a capacidade dos computadores vai lá para o céu. Então, transformação, gente, é a única certeza que a gente pode ter. As coisas vão mudar e muito. Se adaptar para continuar, não digo nem evoluindo numa velocidade, né, ultra sonora, né, mas se adaptar para continuar no business, continuar vivo, né, tá antenado a tudo. Infelizmente é normal, cara, aí cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu ritmo, né, e você bem colocou, eventualmente, com computação quântica, chega a um ponto que de fato não tem nem como utilizar o ser humano, né? Porque fala, o cara não vai nem conseguir operar. Porque o processador aqui, a velocidade de computação gráfica de dados é maior, é muito rápido. É uma realidade. Pode ser, mas de novo, não é a realidade de hoje. Futuro, vamos ver o que vem por aí. Mas essa é outra coisa. Quanto menos a gente estiver a par das mudanças que estão acontecendo, mais difícil vai ser se adaptar. Eu acho que uma das grandes lições da pandemia
A gente vê negócios, a gente vê pessoas que prosperaram como nunca na pandemia. E a gente vê outras que passaram por dificuldades gigantescas. Sim. Quando você olha o que difere um grupo da outra, a principal é capacidade de adaptação. E quando você vai entender por que da capacidade de adaptação, fundamentalmente ela teve a ver com dois fatores: conhecimento e adaptação tecnológica. Está na vanguarda do que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia e de modelo. Aí você conseguiu reagir. Para quem não está, fica complicado. E, infelizmente, espero que a pandemia fique para trás, mas outras chacoalhadas, coisas diferentes, virão. Que você vê que muitas empresas, muitas empresas inseridas em vários mercados, passaram a fazer parte de um marketplace ou passaram a ter o e-commerce por conta da pandemia, por conta do lockdown. Só que isso já é uma coisa até um pouco, né, ultrapassada do e-commerce, né? Já foi. Até uma situação de takeaway, né? O cara tem uma portinha ali. Muitos restaurantes, né, o varejo físico, não tinham takeaway. Exatamente. Serviço de entrega, delivery. Exatamente. Então você esperar chegar nessa situação, né, grave de emergência, para aí sim se antenar e tomar uma decisão, aí é um pouco mais complicado, né? Você está absolutamente correto. Fale da sua veia empreendedora, do seu DNA, que eu te Ah, acompanho não, o faz que eu ia tempo. contar da minha experiência era rapidamente contar o seguinte, quer dizer, porque eu também originalmente trabalhei, inclusive em instituição financeira, por muito tempo, do começo só instituição financeira, depois um tempo em paralelo instituição financeira, televisão, enfim. E num determinado momento eu resolvi montar a minha empresa de consultoria, que eu tenho até hoje, que é a Rican Consultoria. De lá para cá, atualmente eu sou sócio em vários outros negócios, tomei gosto, sou sócio em vários negócios, Bom, mas o ponto que eu ia chegar é o seguinte: uma coisa que eu queria contar para qualquer um que for empreender, você vai ter um monte de surpresas, e várias delas boas. Então, no meu caso, em relação às minhas expectativas, eu lembro que eu tinha 3 grandes expectativas. Das 3, deixa eu pensar, só uma aconteceu. Uma delas era, pô, eu quero poder escolher exatamente o tipo de coisa que eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar, coisas que eu gosto mais, que vão ser mais legais. Perfeito. Segunda que eu tinha eu vou trabalhar menos, eu agora vou ter um esquema que eu vou ficar mais tranquilo. Cara, trabalho muito mais do que eu trabalho na lazer, bem feio. Férias, E né? aí, E sempre férias híbridas, né? Difícil ter férias completas, desligar você completo. matou. Férias completas, fala, não, minhas costas, esqueci, não sei o que está acontecendo, nunca Impossível, mais. impossível. Agora, o outro lado da história. O meu objetivo financeiro era, não, se ficar meio no 0 a 0 tá bom. Cara, eu não tinha nem noção do quanto podia ser melhor. Que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa do que vai para alguém que eventualmente resolve atuar como agente autônomo de câmbio. Sim. Eu aposto que tem gente que começou lá atrás pensando em uma determinada expectativa que não tinha nem ideia do que hoje provavelmente esse cara tem de resultado. Sim. Não, eu acho que assim, tem que equalizar, né, as expectativas. Eu acho que o principal que você falou que foi um pilar de sucesso aí, que puta, fazer o que eu gosto, né? Ou tá ali ao entorno do que eu acho que é importante para mim, puta, eu acho que isso daí já é 50%, né? E de Concordo. fato, empreender e conseguir se desligar totalmente é complicado. E vamos falar a real, né? Se você vai fazer para valer, se vai fazer para acontecer, você tem que fazer com mais do que amor, com muito tesão, com muita vontade, com muita garra, né? E aí desligar é difícil, né? Quando você está com muita garra, é complicado. Então, Mas você matou um outro ponto importante, que muda a relação com o trabalho. Desligar é total. difícil, mas é difícil em grande parte porque você gosta do que você está fazendo. Então você trabalha pra caramba porque você está gostando do que você está fazendo. Não, e a E entre sensação de outras coisas, você ganha satisfação é uma enorme. flexibilidade até do ponto de vista não só de escolher o que você faz, mas escolher cliente, escolher com quem você quer trabalhar. Porque essa cara que está falando, o cara, a gente autônomo, fala, pô, bacana, hoje na instituição que eu tô, cara, eu tenho que atender quem me manda atender, ponto final. Se a relação vai legal ou não, paciência, aguenta. Você pode ter uma situação que vai falar, cara, esse cara aqui não vale a dor de cabeça que ele me dá. Você A dor monta de sua cabeça é carteira. maior do que o retorno. Acabou, tá fora. E vou focar em quem dá. E aí o resultado é que os seus negócios com esses outros crescem muito mais. Sim. Porque você se dedica, porque você está tranquilo, porque você não Você está constrói um nervoso. relacionamento de fato com uma cesta mais seleta, mas muito mais próxima, né? E aí o resultado Exatamente. é bem bacana, né? É gostoso e mais É, rentável ao mesmo tempo, né? Importante pra perfeito. caramba, né? Perfeito.
Cara, a gente está chegando aos finalmente aqui e eu queria te dar a chance de deixar recado final. O que você quer falar que a gente ainda não teve a chance de tocar para quem está nos ouvindo? Falar que foi um prazer estar com todo mundo aqui, estar com você também. Vamos ter outra em fevereiro, agora falando uma parte mais técnica, né, de novas formatações de instituições financeiras e não. E que, cara, o que vale é a jornada, é o caminho, e estar aqui hoje é um grande prazer, uma grande realização para a gente. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, foi bom demais. Eu espero que todo mundo tenha curtido tanto quanto a gente. Como eu vi aqui que o número de pessoas acompanhando a gente continuou, a gente está mais de hora aqui, seguiu firme. Sim. Eu estou convicto que a galera gostou do que viu aqui. E o que eu espero, o mais importante, é não deixem as oportunidades passarem, Exato. façam elas acontecer. Isso é outra coisa que eu estou convicto. É muito bacana essa palavra. Não, a gente vem, a oportunidade aparece. Cara, a oportunidade não aparece, é você que cria. Quando ela está lá, vai lá, Sim. abraça e faça acontecer. E tá pronto para ela, né? Então se prepara bem, porque e hoje em dia o que a gente mais tem é informação, né? Dá para se preparar, né? Então vamos atrás, vamos correr atrás que funciona. É isso aí, não dá para fechar com palavras melhores. Vamos correr atrás e funciona. Obrigado a todos, prazerzaço. E como comentar, em fevereiro a gente volta, o tema muda, a gente vai tratar de um tema um pouco mais técnico, mas nem um pouquinho menos interessante. É isso aí, gente. Super obrigado. Valeu, Léo. Boa noite, prazer. Tchau, tchau.